Olá, pessoal. Resolução das questões de literatura da prova da Fundação Getúlio Vargas do primeiro semestre de 2013. Foram 7 questões de nível, algumas médio e algumas, a gente pode dizer, elevado. As questões, como sempre, valorizaram o romantismo, realismo, modernismo, mas dessa vez foi acrescida uma questão que fundia elementos do barroco com o arcadismo. Vejamos as questões. A primeira, a de número 22. Entre os temas propostos ou suscitados pelo texto, um texto que foi dado anteriormente para fazer também algumas questões de interpretação, no caso um excerto do romance Quincas Borba, do Machado de Assis, a abertura do romance, para ser mais exato. Então, entre os temas propostos ou suscitados pelo texto, é objeto das cogitações da filosofia de Humanitas, ou do célebre humanitismo, que já aparecia nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, formulada por Quincas Borba a ideia de que a alternativa correta é a alternativa E. As desgraças são apenas aparentes, na medida em que a eliminação de uma vida é a condição do florescimento de outra. Esta filosofia, ela aparece, como está dizendo o enunciado, nos 2 romances. Nas Memórias Póstumas, é o personagem Rubião que a explica para o seu amigo Brás Cubas. E no Quincas Borba, é o próprio Quincas Borba, o formulador da filosofia, que antes de morrer a transmite para o seu amigo, que o assiste durante a sua doença, Rubião. Então, o humanitismo, cujo nome acaba se tornando uma ironia, ou humanitas, que significa humanidade em latim, é a filosofia, segundo o Rubião, que supera todos os outros sistemas jamais concebidos pelo homem. É um sistema que daria felicidade total, porque, segundo ela, não existe morte. Então, a teoria afirma que há um princípio, humanitas, uma substância, da qual todas as coisas se originaram nesse mundo. O homem, os vegetais, os animais, os minerais, e sendo o homem a expressão maior, a forma mais consumada, como lhe diz, desta substância, a organização, o movimento de todas as coisas da natureza só poderia ter como objetivo maior a preservação da própria humanitas, que então seria do próprio homem sendo a sua expressão maior. Nesse sentido, todas aquelas aparentes desgraças que pontuam a história humana, guerras, genocídios, doenças, epidemias, elas o seriam só na aparência, porque a eliminação de uns seria uma condição natural, uma necessidade para a seleção, como lhe diz, dos mais aptos para a vida. Ora, isso vem a ser uma transposição para o nível sociológico da teoria da evolução do Darwin. A teoria se torna irônica na medida em que o Rubião diz que esta teoria, o Quincas Borba, a princípio, que a elabora, e depois o Rubião que tenta transmiti-la, que ela daria felicidade ao homem. Isso nada mais é do que uma tentativa de justificar o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. Em outras palavras, a estrutura da sociedade capitalista, industrial, burguesa. Então, a alternativa correta, alternativa E. As desgraças são apenas aparentes na medida em que a eliminação de uma vida é a condição do florescimento de outra. Isso é exemplificado no celebérrimo exemplo presente no Quincas Borba do Campo das Batatas. Depois, a questão número 23, uma questão com uma certa complexidade, sobre o Machado de Assis. Considere a seguinte relação de momentos da história social e política do Brasil para, em seguida, responder ao que se pede. Nós temos 4 afirmações que elencam acontecimentos importantes da história do Brasil. E elas devem ser relacionadas, respectivamente, com os romances do Machado de Assis, da sua chamada fase madura, em que estes fatos se refletem. Então, proclamação da independência e domínio de uma oligarquia segura de si, baseada na escravidão. A informação se ajusta melhor às Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerando-se que o Brás Cubas viveu entre 1804 e 1805 e 1869, então a mocidade dele acontece aí no período da independência. A permanência de uma oligarquia segura de si, baseada na escravidão, se revela nos gestos todos do Brás Cubas, da família dele, e no famoso balanço que ele faz no último capítulo do romance, das negativas, no qual ele avalia os seus fracassos e as suas compensações. E entre essas compensações que a vida lhe deu, ele afirma explicitamente que ele pelo menos nunca precisou trabalhar para ganhar o pão com o suor do próprio rosto, evidenciando que ele viveu sempre da herança do pai. Depois, o desenvolvimento de uma nova classe comercial ligada ao capital internacional. A informação tem a ver com o romance Quincas Borba. Nele, o Rubião
é um interiorano de Barbacena, Minas Gerais, que ao herdar a herança do amigo Quincas Borba, transfere-se para a cidade do Rio de Janeiro. E ele se deixa cercar por uma série de pessoas interesseiras, especialmente o casal Cristiano de Almeida e Pade e sua esposa Sofia, pela qual o Rubião sente inclinação. O casal compactua entre si. A Sofia sugere que dê algo sério com o Rubião, mas isso é só uma estratégia para ele acreditar que pode ter alguma chance, e enquanto isso o casal começa a explorá-lo. Há uma fundação de uma empresa entre o casal e o Rubião, na qual o Rubião entra com o capital e o casal apenas, né, com a ideia do interesse envolvido. E ele acaba sendo expoliado pelo casal, que representa essa sociedade dentro de uma ascensão de uma nova classe comercial ligada ao capital internacional. Entre outros negócios, o Rubião se envolve em negócios imobiliários, né, aplicação de dinheiro, etc. Então, a afirmação 2 se ajusta ao Quincas Borba. Depois, a proclamação da República e carência de transformação social efetiva e a abolição da escravatura e abandono dos ex-escravos à sua própria sorte. Na verdade, cronologicamente, a abolição precede em 88, a proclamação da República se dá em 89. São dois acontecimentos praticamente simultâneos e que não significam, na prática, uma melhoria da condição dos escravos. Muitos escravos são abandonados à sua própria sorte e, no contexto em que isso acontece, muitos imploravam aos seus ex-proprietários para permanecerem trabalhadores, para pelo menos terem uma garantia mínima de infraestrutura. Isso se reflete nos dois últimos romances do Machado de Assis, o Esaú e Jacó, publicado em 1904, e o Memorial de Aires, o derradeiro, em 1908, o ano da morte do Machado de Assis. Então, alternativa correta, alternativa C. Independência nas memórias, Quincas Borba, né, e relação com uma nova classe social, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, contexto da República e da abolição e da pouca transformação efetiva na vida dos escravos. Na sequência, vinha um texto do poeta Árcade, brasileiro, Cláudio Manuel da Costa, sobre o rio Ribeirão do Carmo, através aí que aparece no poema do vocativo Ó Pátrio Rio, o rio que corta a cidade de Vila Rica, onde o Cláudio Manuel da Costa viveu parte de sua vida. A questão era de número 25. Considere as seguintes informações sobre o texto. Então, 3 assertivas, que no caso estão todas corretas. Alternativa correta, a letra E. Vejamos, nesse poema manifestam-se as fusões entre. A primeira assertiva fala do reconhecimento da matriz marcadamente europeia do imaginário arcádico. Vejamos, o imaginário arcádico se caracteriza pelos temas, os topoi, típicos da cultura greco-romana, de natureza, sobretudo, pastoril. Então, isso se verifica claramente no soneto, na segunda estrofe. Expressões como fresco assento, as margens do rio, um álamo copado, ninfa cantar, pastar o gado, tarde clara, calmoso estio, verão, são expressões nitidamente neoclássicas de raiz greco-romana. E a tentativa de sua transplantação para o Novo Mundo, quer dizer, dessas referências, né, da paisagem europeia para o Novo Mundo, se encontra na referência ao rio, né, em Minas Gerais, que corta a cidade de Vila Rica, o Pátrio Rio, mencionado no início do soneto. Portanto, a primeira assertiva corretíssima. A segunda fala da fusão, do propósito nativista de louvar a própria terra e a percepção do caráter coisificado de sua condição colonial. O propósito nativista de louvar e elogiar a própria terra, de novo, no vocativo Ó Pátrio Rio, né? O adjetivo pátrio, mais do que óbvio, uma referência à própria terra. E a percepção do caráter coisificado de sua condição colonial está no fato de o rio ser objeto da exploração do ouro, né? O riquíssimo tesouro mencionado na terceira estrofe. Nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Uma referência clara, então, ao negócio do ouro que, né, era controlado pela metrópole por Portugal. Daí a condição do rio coisificado em sua condição colonial. Finalmente, a terceira assertiva, também correta, afirma a fusão entre configurações formais de ordem cultista e a utilização de elementos composicionais jamais típicos da poesia neoclássica. As configurações de ordem cultista se verificam, né, no rebuscamento típico do texto barroco, que no caso do soneto aparece no uso de perífrases,
né, que consistem na descrição, nas referências, nos torneios indiretos, o rodeio de palavras para mencionar indiretamente algum objeto. Como a gente verifica, por exemplo, na última estrofe, na expressão planeta louro, significando o Sol, né? Também na penúltima estrofe, o vasto campo da ambição recreias, uma referência trabalhada, indireta aí, que significa a exploração do ouro. Anteriormente também, riquíssimo tesouro, significando o ouro. Essas são perífrases. E o soneto, como um todo, é marcado pelas inversões sintáticas, uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbato e é muito característica do barroco. Então, configurações formais de ordem cultista, que é a tendência barroca valorizada voltada para a valorização da forma, da elaboração formal do texto e que se pauta muito pela exploração de figuras de linguagem. A utilização de elementos composicionais jamais típicos da poesia neoclássica se verifica, como já estava afirmado na primeira assertiva, nas referências aos lugares comuns, né, aos temas, aos elementos descritivos típicos da poesia pastoril que se encontram na segunda estrofe. Portanto, as três afirmativas corretas. Alternativa E. Depois, um texto para a questão 27, de análise de texto, já resolvida pelo professor Vidal, e na sequência a questão 27, a partir de um fragmento do Memórias de um Sargento de Milícias, que fala do destino do Leonardinho, que não foi, como o padrinho almejava, rábula, né? Não seguiu uma carreira jurídica, não ingressou na Conceição, que era uma escola de artes e ofícios, nem se constituiu padre, como chegara a ser momentaneamente uma esperança do pai. Ele constituiu-se, ao contrário, diz o narrador, num vadio, um vadio mestre, contrariando o típico herói romântico marcado por uma conduta exemplar. Então, o enunciado, muito breve, diz: ao constituir-se vadio, Leonardo, filho, o Leonardinho, a alternativa correta, tornava-se representativo de boa parcela dos homens livres no Rio de Janeiro escravista de sua época. A época referida é a da ambientação do romance, o reinado do Dom João VI no Brasil, 1808 a 1821. Não tendo um emprego fixo, não estando à mercê da proteção de ninguém, ele se torna representativo de boa parcela dos homens livres. Quer dizer, pessoas que viviam de pequenos trabalhos, ou como dizemos popularmente, de bicos. Vale lembrar que essa era uma condição não só de homens no espaço urbano, como também no espaço rural do Brasil do século XIX, como aparecem, por exemplo, nos chamados romances da cicla da cana-de-açúcar do José Lins do Rego, como acontece com o mestre Zé Amaro, por exemplo, no Fogo Morto. Então, alternativa D. Na sequência, questão número 28. Uma questão que supunha um razoável conhecimento da rapsódia, obra máxima não só do Mário de Andrade, mas como do primeiro momento modernista, Macunaíma. Em relação a Macunaíma, de Mário de Andrade, obra central do modernismo e da literatura brasileira, só não é correto afirmar que, alternativa errada, a letra D, a crítica à preguiça do herói é proporcional ao apreço, isto é, ao valor que o autor atribui, dado ao trabalho firme e produtivo. Ora, o autor não emite propriamente um juízo de valor. Nós temos as duas coisas, a preguiça e o trabalho firme e produtivo. A preguiça está sintetizada em muitos dos momentos da conduta do Macunaíma e que aparece na frase, que é a primeira coisa que ele diz ao aprender a falar, que ele repete sempre ao longo do texto, ai que preguiça, que remete a uma condição de imanência, ou segundo a expressão freudiana do princípio de prazer, da mera satisfação das necessidades biológicas, imediatas, comer, beber, dormir, reproduzir-se. Então, aí estaria a referência à preguiça. E o trabalho firme e produtivo está sintetizado no dístico, aquela frase dupla que o herói também repete muito ao longo da narrativa. Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. A muita saúva é uma referência à praga, que era a formiga saúva, que comprometia muito da agricultura do Brasil. Lembrando que até o início do século XX o Brasil era um país de economia essencialmente agrária. E a pouca saúde é uma referência a um número significativo de moléstias que atingiam a população brasileira. Muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. A muita saúva é uma frase célebre do cronista viajante francês que esteve no Brasil em meados do século XIX, Auguste de Saint-Hilaire. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil.
E a pouca saúde é uma referência de uma frase de um médico famoso do início do século XX no Brasil, Dr. Miguel Pereira, que numa conferência no Rio, após o retorno de uma viagem a Buenos Aires, pontua: o Brasil ainda é um vasto hospital, referindo-se à grande quantidade de moléstias que atingiam a população brasileira. Em outras palavras, ou o Brasil combate as saúvas que comprometem suas plantações, sua economia, e as doenças, moléstias que atingem o seu povo, ou ele é um país condenado ao fracasso, ao atraso, ao subdesenvolvimento. Para combater estes males, não é possível permanecer numa atitude de imanência, voltado só para a satisfação do princípio de prazer, como é, em grande parte da narrativa, a atitude do Macunaíma. Então é preciso introjetar o princípio de realidade, para usar a expressão freudiana, quer dizer, a ideia de um espírito de disciplina, de racionalidade, fundamentado no trabalho, por exemplo, para enfrentar esses males e superar o nosso atraso. O que o Mário de Andrade quer dizer no plano maior do livro é que o elogio à preguiça e o trabalho firme e produtivo não são necessariamente um superior ao outro. Eles não se excluem. O desafio está em sabermos, nós brasileiros, nos apropriarmos de uma herança da cultura europeia, como, por exemplo, a necessidade da disciplina para superar o atraso, sem, ao mesmo tempo, abdicarmos dos elementos autóctones que constituíram a nossa cultura, como, por exemplo, a cultura primitiva de raiz indígena que o Macunaíma representa. Isso nada mais é do que uma consumação do projeto da antropofagia que norteia o modernismo, a devoração crítica da cultura europeia, no dizer do Oswald de Andrade. Então o livro não toma partido para um ou outro lado, mas ele propõe a ideia desta ambivalência na qual o herói, como o próprio Brasil historicamente, oscilam de não saber equacionar direito essas duas matrizes, digamos, a necessidade de fundir a herança do colonizador com as nossas necessidades que remontam à nossa formação. Por isso não há propriamente uma crítica, uma negação de nenhum desses aspectos, mas a proposta da ambivalência deles. Por isso está errada a alternativa D. Uma questão muito bem feita que exigia, como eu disse, um razoável conhecimento do livro para ser resolvido. Depois, o fragmento de um belíssimo poema do João Cabral de Melo Neto, este poeta da terceira geração modernista. Falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras, girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. De toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega seu gosto da cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes, debaixo de um sol ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folharada, onde possa esconder-se a fraude. A primeira questão era fácil. O poema aqui reproduzido sem o título e apenas parcialmente elenca aspectos marcantes da obra de um escritor brasileiro, cujo nome corresponde ao próprio título do texto. Deduz-se corretamente da leitura do excerto que se trata de. A resposta correta é Graciliano Ramos. As duas pistas do texto, As duas primeiras estrofes falam de um estilo marcado pela concisão. Somente as mesmas 20 palavras, que as limpa do que não é faca, de toda uma crosta viscosa, resto de janta baianada que fica na lâmina e cega seu gosto da cicatriz clara. Isso é explicitamente um discurso em favor do despojamento, de uma escrita reduzida ao essencial, o estilo seco, descarnado, que é o estilo do Graciliano Ramos. Lembramos que essas referências que estão aí, resto de janta baianada, entre outros, foram mencionadas num texto que vocês receberam, aquele texto sobre a proclamação do Festival É Tudo Verdade, e no último parágrafo fiz uma comparação do estilo do Graciliano com o João Cabral, citando inclusive referências que estão neste fragmento que felizmente a prova, numa coincidência, cobrou. As duas últimas estrofes do excerto falam da temática que remete à obra do Graciliano Ramos. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes debaixo de um sol ali do mais quente vinagre. Explicitamente, a paisagem nordestina, genericamente designada como sertão, compreendendo o agreste, a caatinga, tão explorada na obra do Graciliano Ramos no Vidas Secas, a zona da mata, que, por exemplo, corresponde ao espaço onde está ambientado o romance São Bernardo. Então, a alternativa correta, a letra B.
Finalmente, a questão número 30. Além de referir-se, já desde o título, a um outro escritor, né, o título não mencionado no poema, né, é Graciliano Ramos, o poema de João Cabral de Melo Neto contém igualmente elementos muito representativos da obra e, em particular, das preferências do próprio autor, dos quais são exemplos bastante marcados, predominantemente as expressões. João Cabral, mencionamos isso muito bem em aula, vai desenvolver uma poesia antilírica, que nega o conceito de poeta inspirado, né? A ideia de inspiração, de gênio, de dom, que é tão presente, por exemplo, na poesia romântica, é negada pelo Cabral. A poesia, para ele, é o resultado de uma construção mental, de uma elaboração, de um domínio das técnicas que se dão pelo aprendizado, pelo exercício constante. Daí ele fazer uma poesia que, negando o abstrato da subjetividade, se volta para os elementos da realidade concreta, para, né, o que ele gosta muito de chamar de uma poesia mineral, para os substantivos concretos. E daí, então, os termos faca e lâmina serem exemplificadores dessa proposta. Este poema, como foi mencionado em aula, né, o Graciliano Ramos, pertence a um livro chamado Uma Faca Só Lâmina, no qual há um poema homônimo, que é uma grande síntese do estilo do Cabral. Questões muito bem elaboradas, né, que valorizaram o enredo, os temas dos poemas, o enredo dos romances, mas ligando-os com aspectos da realidade social, política, econômica e histórica do país. Muito condizente com a proposta como está anunciado no programa da Getúlio Vargas. Espero que você tenha se saído bem.